pequenas séries de mensagens durante os meses, e em cada uma dessas séries destacando marcas de uma igreja saudável. É o que nós temos feito aí domingo após domingo. Vimos sobre a importância da pregação da palavra do Senhor. Nós vimos também sobre a importância de termos uma boa teologia. Nós vimos sobre a importância também de nós entendermos a respeito da nossa conversão. Foi a série que nós finalizamos no domingo passado. E hoje eu gostaria de iniciar com os irmãos uma série que tem a proposta de fazer com que nós venhamos entender um pouco mais o Evangelho. Entender o Evangelho é uma das marcas de sermos uma igreja saudável, de sermos uma igreja com uma boa saúde, uma igreja que entende o real significado de ser igreja, de viver como igreja. Ser uma igreja saudável é entender todas essas coisas e tantas outras que nós iremos ver, falar e perceber durante o nosso ano, entendendo a importância do que é viver como igreja, entendendo o que é o Evangelho. É o sermão que nós iremos iniciar, é a série que nós iremos iniciar no dia de hoje. E para isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Peço que você deixe aí sua Bíblia aberta. E nós vamos nesse momento orar ao Senhor. Pai Santo, nós louvamos o Senhor, ó Pai, por essa oportunidade que nós temos de cultuar, adorar e louvar o Teu nome. E pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas, pedimos que o Senhor conduza as nossas vidas enquanto nós meditamos na Tua palavra. Nós iremos lê-la, iremos expô-la, e que o Espírito Santo do Senhor conduza, fale conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. O tema então da série é Entendendo o Evangelho. E o tema da mensagem de hoje é: as boas novas não são apenas que está tudo bem conosco. Boas novas não quer dizer que apenas que está tudo bem com as nossas vidas. Quando nós falamos sobre evangelho, essa palavra evangelho, ela tem a sua origem na língua grega. E quando nós olhamos para a origem da palavra evangelho, ela é uma junção de duas pequenas palavras. Ela é a junção da palavra eu, no grego, que quer dizer bom, e a junção da palavra angelion, também no grego, que quer dizer mensagem. Então, traduzindo a palavra euangelion no grego, ou evangelho, como ficou na nossa língua portuguesa, é boa mensagem, ou boas notícias. Geralmente nós usamos boas novas. É a palavra que nós geralmente usamos também para entender o que é o evangelho. São boas novas, boas notícias. Então, perceba que ao sair de casa para vir à igreja e adorar ao Senhor, de certa forma, você está vindo aqui para presenciar também uma espécie de noticiário, mas um noticiário com as boas notícias, um noticiário com a boa mensagem, um noticiário com as boas novas. Então, entender o Evangelho é conhecer essas boas notícias que são apresentadas a nós através da Bíblia. E é extremamente importante nós termos uma dimensão, é extremamente importante nós termos um entendimento profundo do que são essas boas novas para vivermos como igreja. É extremamente importante para todos nós. São boas notícias da parte de Deus e que são dirigidas a nós. Nós podemos dizer então que esta mensagem
dirigida ao homem, e adotada pelo cristianismo, essas boas mensagens, elas se diferem em muito do que outras religiões entendem. Muito, muito, muito. O que elas falam sobre nós, como elas nos apresentam. Por exemplo, o Espiritismo, por exemplo, ele vai dizer que o homem é essencialmente bom. E que as mazelas deste mundo, as dificuldades desse mundo, os problemas desse mundo é que vão produzir neste homem a brutalidade, é que vão produzir nesse homem inspirações maldosas. E não só, e acompanhado também do Espiritismo e tantas outras religiões, tantos outros pensamentos, o gnosticismo sempre vai tentar fazer aquela diferenciação do homem interior, que é essencialmente bom, e da matéria e do externo, que é essencialmente mal. Defendendo assim que o homem, então, ele é corrompido pelo exterior. Defendendo, então, que é o ambiente quem corrompe o homem, é o ambiente quem estraga o homem. Como o gnosticismo vai entender, o espírito, o conhecimento é bom, mas a matéria não presta, segundo o gnosticismo. E esse pensamento ele é difundido. O homem é naturalmente bom, mas o meio é ruim, como algumas religiões e filosofias vão espalhar por aí. Mas entenda uma coisa, no Evangelho não é assim. Para o Evangelho as coisas não funcionam desta forma. Muitas pessoas, e talvez é uma visão errada, que muitas pessoas têm. Muitas pessoas, elas vêm ao culto, e elas veem o culto como se o culto fosse uma espécie de terapia religiosa em grupo. Onde você vem, você se assenta, você procura entender, você procura debater e mutuamente nos ajudar a enfrentar os dilemas das nossas vidas, os dilemas e as frustrações da nossa alma. Muitas pessoas veem o culto dessa forma, como uma grande sessão de terapia, que nós nos juntamos todos os domingos para fazer, e aqui debater sobre as nossas aflições, e aqui debater sobre os nossos questionamentos, sobre os dilemas do nosso coração. Os bancos, eles se transformaram em divãs. O pregador, ele se transformou num terapeuta, quase que um facilitador. O texto, a exposição da palavra, ela se tornou a exposição do nosso próprio ego, da nossa própria vontade. O culto se tornou uma sessão de terapia. Mas é interessante que se fosse realmente isso, por que nada mudou? Por que nós temos irmãos aqui, entre nós, por exemplo, que vêm aqui há 10, 15, 20, 30, às vezes até mais tempo, anos, 35 anos frequentando, e continuam vazios, sujos, com uma percepção de que há algo anormal dentro deles, com uma percepção de que há algo incompleto ainda dentro dos seus corações. Que tipo de terapia é essa que não funciona em 35 anos? Que tipo de terapia é essa que nós fazemos e nada muda? O culto não é assim. O culto não é uma sessão de terapia. A palavra de Deus não é uma exposição do nosso ego. Não, não é. Por isso que eu disse que com o Evangelho não funciona como essas outras religiões veem. O homem é bom, o meio é ruim. Então agora nós precisamos de mensagens que vão então de alguma forma acariciar o nosso ego e nos confortar nesse mundo de dificuldades que nós vivemos. Não perceberam o Evangelho? O Evangelho, ele nos mostra que não está tudo bem conosco. Não está tudo bem. Vamos para o nosso texto? Romanos capítulo 3, a partir do verso de número 9. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram,
A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, diz Paulo, verso 19, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Somente até aí a leitura do nosso texto. O Evangelho mostra que não está tudo bem conosco. Queridos, na verdade, nenhum de nós está pronto para ouvir o Evangelho, até que primeiro nós entendamos a acusação que pesa sobre as nossas vidas. Nenhum de nós. Nenhum de nós está pronto para entender o Evangelho sem antes compreendermos a grande acusação que vem da parte do nosso Deus contra nós. Eu não estou pronto para entender o Evangelho se eu não entender que há uma grande acusação contra a minha vida. E essa acusação, ela vem do Senhor. É o próprio Deus. A visão da humanidade com a qual a gente se depara nesse texto aqui, que nós acabamos de ler, vai em rota de colisão contra a cultura que nós vivemos hoje. Essa cultura do hedonismo, do bem-estar, essa cultura coach, essa cultura do homem bom naturalmente, vai totalmente contra, está em choque, está em rota de colisão contra essa cultura. No trecho que nós acabamos de ler, se a gente for analisar aqui o contexto, e eu gostaria de, rapidamente, não perder muito tempo aqui com o contexto, Paulo ele vai apresentar o Evangelho à igreja de Roma. Isso vai começar no capítulo 1, a partir do verso 18. Capítulo 1, a partir do verso 18, Paulo vai iniciar a apresentação do Evangelho aos romanos. E nessa sessão introdutória, que nós acabamos de ler, a introdução do livro, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 3. Paulo está introduzindo o pensamento dele. Paulo está introduzindo o Evangelho aqui nesse momento. Então, nessa sessão de introdução, ele demonstra o porquê nós precisamos da salvação de Deus. Até aqui ele mostrou a total depravação dos gentios. Ele mostrou a total depravação dos judeus. E ele começa a resumir todas essas questões. E mostra a culpa de toda a humanidade debaixo do pecado. Ele mostra isso tudo. E perceba que Paulo ele já inicia o verso de número 9, nos trazendo a uma conclusão. Tanto é que ele começa, o que se conclui então? A que conclusão nós chegamos então diante disso? Estou apresentando o Evangelho para vocês. E eu inicio o Evangelho mostrando que judeus, gentios, todos nós estamos debaixo de uma culpa, e essa culpa é o pecado. Então Paulo ele chama uma conclusão. Verso de número 9 se inicia. O que nós vamos concluir, então? O que a gente conclui? Temos nós alguma vantagem? Paulo está falando, obviamente, dos judeus aqui. Nós, judeus, nós temos alguma vantagem? E a resposta para essa pergunta de Paulo é um grande não. Não temos nenhuma vantagem. O primeiro ponto aqui, no verso de número 9, Paulo mostra a natureza universal do pecado. O pecado, ele é universal. Todos pecaram. O judeu não tem vantagem alguma, de forma alguma. Paulo diz aqui no verso de número 9, já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Não há vantagem. Ninguém tem vantagem alguma diante de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus, Deus, eu sou judeu. Qual que é o bônus por ser judeu? Não tem vantagem, Paulo diz. Eu já demonstrei aqui. Ao longo de todo o contexto, desde o capítulo 1, Paulo vem tecendo acusações da parte de Deus
para com as nossas vidas. Sproul diz algo interessante sobre esse texto. Sproul ele vai dizer o seguinte: estamos debaixo de uma pesada carga de culpa, como resultado do nosso pecado. A força daquilo que Paulo está afirmando no versículo 9, diz Sproul, é que em razão do nosso pecado, cada um de nós, sob o veredito da lei, está exposto ao julgamento de Deus. O que Paulo está nos mostrando aqui é que nenhum diante da lei, pode se dizer, eu não tenho culpa. Ninguém. Nenhuma pessoa. Diante da lei, o veredito da parte de Deus é culpado. Para todos nós. Para todos nós. Segunda coisa que nós percebemos nesse texto, vai do verso 10 até o verso de número 18. Nós percebemos a natureza universal do pecado, e Paulo continua nos mostrando a extensão da depravação humana. Até onde essa depravação ela se estendeu dentro do homem. Ao falar sobre essa extensão, Paulo usa aqui uma estrutura muito interessante. Muito interessante. Provavelmente já sabendo que judeus iriam ler a sua carta. E muitos judeus se achavam numa posição superior por serem judeus. E Paulo já diz, nós não temos vantagem por sermos judeus. Estamos também debaixo da lei. E para explicar o seu argumento, Paulo usa uma estrutura de sermão, aqui que vai do verso 10 até o verso de número 18. Que, para um rabino, para quem estuda a teologia judaica e a estrutura judaica, aqui é conhecido como midrash. Midrash é um tipo de sermão judaico, muito usado pelos rabinos, conhecido também como cordão de pérolas. É como se o rabino ele fizesse então o sermão da seguinte forma: ele pegasse ponto a ponto e ele defendesse cada um desses pontos usando pérolas da palavra de Deus, pequenos trechos da palavra de Deus. E a estrutura que Paulo utiliza aqui agora, é interessante isso. Ele fala que judeus não têm vantagem, ele usa a própria estrutura de sermão judaico para mostrar para eles que não há vantagem, na verdade, para ninguém. Ele usa essa estrutura do Midrash, que vai aí então do verso 10 até o verso de número 18. Então Paulo ele diz, em primeiro lugar, ele vai falar que o pecado ele é universal, verso 10 até o verso de número 12. Aqui Paulo cita o Salmo de número 14. O Salmo de número 14 é citado aqui nesse momento. Não há um justo, nenhum justo. E continuando a citar o Salmo 14, Paulo diz, verso 13 até o verso 14, os seus pecados, eles também são pecados da fala, ou seja, o falar desse homem foi deturpado pelo pecado. A extensão do pecado chegou à língua do homem. A língua dele é como sepulcro aberto, Paulo diz. É como se da boca dessas pessoas saísse algo como impuro, como sai de um cadáver em decomposição. Assim é a boca deles, é sepulcro aberto, e ele continua. A boca deles é como veneno de víbora, ela é mortal. Suas fofocas, suas calúnias, suas mentiras, elas matam. É o que Paulo diz. E ele continua. Fala aqui sobre os pecados do falar, e ele diz agora sobre a violência. Verso 15 até o verso de número 17. Aqui citando o capítulo 59 do profeta Isaías. Eles são ligeiros em derramar sangue. Ele demonstra que a nossa tendência de querer demonstrar razão, de querer demonstrar força, de querer demonstrar que nós estamos certos, de querer demonstrar as nossas argumentações através da violência. Os homens querem demonstrar o seu poder através de guerras. Os homens querem demonstrar a sua razão através de matanças. São ligeiros para derramar sangue. É o que Paulo diz. Eles são rápidos para isso.
E ele continua, eles não conhecem o caminho da paz. Porque o caminho da paz está em Deus e eles não conhecem. E ele continua dizendo que não há só o falar, não há só a violência, mas também não há temor de Deus. Não há temor de Deus. Citando aqui o Salmo de número 36. Salmo 14, Isaías 59 e Salmo 36. São usados aqui por Paulo. O homem não teme a Deus. Não há temor diante dos olhos. Não se passa as coisas do Senhor diante dos olhos dessa pessoa. Não há temor a Deus. Não há. E por fim, o nosso texto nos mostra o veredito. Verso 19 e verso de número 20. O resultado da fala da lei é que toda boca está fechada. Toda boca está fechada. Diante de Deus não tem argumento. Diante de Deus não tem questionamentos. Diante de Deus não tem justificativas. Quando nós nos deparamos com o Senhor e com a lei dele, o que Paulo diz, a única coisa que nós fazemos é tampar a boca. Porque não há o que a gente falar diante dele. Não há o que nós podemos expressar diante dele. Não há. Não há. Toda boca se cala. E essa cena inclui toda a humanidade, não é só judeus. Retratando até mesmo a falsa segurança que os judeus tinham, que acreditavam que a condenação do Antigo Testamento era só para os gentios. E Paulo diz, não. Diante da lei, toda língua se cala diante do Senhor. Toda língua vai se calar diante dele. O verdadeiro ensino do Antigo Testamento era que toda a humanidade ela veio debaixo de um julgamento. E por isso, o que Paulo nos diz é que todo mundo, judeus, gentios, são condenáveis diante de Deus. Todos. Todos. E aqui, prosseguindo com essa metáfora jurídica que Paulo utiliza, e usa várias vezes nos seus capítulos aqui em Romanos, toda a humanidade, ela não tem defesa quando se colocava diante do juiz de toda a terra. Não tem defesa, não tem advogado, não tem. Nós não temos como, por nós mesmos, contratarmos um advogado para nos defendermos diante de Deus. Nós não temos como. Diante desse juiz que derrama o seu juízo contra todos os pecados, a única coisa que nós podemos fazer é nos render calados por causa da nossa culpa, por causa das nossas falhas, por causa dos nossos pecados. A sentença, ela desce desse trono, do trono do julgamento, como João vai nos dizer lá em Apocalipse, capítulo de número 20, verso 11 e verso 15. Todos são culpáveis diante de Deus. E ele continua dizendo que ninguém é justo. Não há um justo. Diante das obras da lei, ninguém será justificado. Ninguém. Ninguém será justificado. E esse verso 20, provavelmente ele é um eco do que o salmista diz no Salmo de número 143, verso de número 2, onde ele diz, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. A mensagem, a ideia é que ninguém pode se tornar justo pelo cumprimento dos requisitos da lei. Ninguém, nenhum de nós. Nenhum de nós. Se os requisitos da salvação forem o cumprimento da lei, forem as obras, nenhum de nós passaremos pelo juízo de Deus, nenhum de nós.
Nenhum de nós temos condições de passarmos. O que esse texto nos ensina, queridos? O que nós podemos aprender diante dessas verdades? Quando Paulo diz que estamos debaixo do pecado, eu gostaria que você entendesse algo muito importante. Quando ele nos fala isso, ele não quer dizer que o pecado ele nos arranhou. Às vezes nós, talvez seja um erro nosso, e talvez seria interessante repensarmos como ensinar sobre o pecado para nossas crianças. Às vezes nós referimos ao pecado como uma manchinha no nosso coração. Às vezes nós referimos ao pecado como um pequeno corte na superfície da nossa pele. Às vezes nós entendemos o pecado como algo superficial nas nossas vidas. Mas não é isso que o texto nos ensina aqui agora. O que o texto nos fala aqui, o que o texto nos mostra aqui, é que o pecado, ele exerce tanto peso sobre as nossas vidas, que nós somos por ele pressionados. É muito peso que esse pecado exerce sobre nós. É muito peso. Quando nós temos sucesso, quando nós fazemos algo bom, nós gostamos de dizer, ou gostamos de ouvir, que nós estamos no topo. Somos bons. Nós gostamos de ser elogiados, aplaudidos, sermos condecorados. Então, quando nós estamos bem ou fazemos algo bom, a gente gosta de dizer que nós estamos no topo. Nós estamos entre os cabeças. Porém, no que diz respeito à nossa performance de obediência diante de Deus, o que o texto nos ensinou é que nós estamos debaixo dela, desse juízo. Nós não estamos no topo. Nós não estamos entre os cabeças. Existe um peso enorme sobre nós. E esse peso é o pecado. Sabe aquela pergunta de evangelismo? Provavelmente você já fez ela. Eu já fiz ela algumas vezes. Aquela pergunta, quando você está evangelizando alguém, aí você diz para a pessoa o seguinte: se você morrer hoje, e você chegar no céu, diante de Deus, e Deus virar para você e te fazer a seguinte pergunta: por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Já fez essa pergunta? Eu já. Alguém mais já fez? Acho que quase todo mundo que já evangelizou alguém, né, já fez essa pergunta. Por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Essa pergunta, e a grande resposta, porque a maioria, porque eu sou bom, porque eu faço coisas boas, eu sou uma boa pessoa, fui um bom marido, fui um bom pai, fui competente. Essa pergunta, e a grande maioria das respostas para essa pergunta, são uma ambição de justiça que nós temos, de queremos nos justificar. A gente tem essa vontade. Tanto é que, provavelmente, você nunca ensinou o seu filho a justificar as desobediências dele. Eu nunca ensinei os meus, mas eles são bons nisso. Um joga a culpa no irmão, o outro joga a culpa no outro, o outro diz que foi fulano. Nós temos uma ambição dentro de nós de justificativas, de queremos nos justificar de alguma coisa. E essa pergunta, ela demonstra isso. Como você justificaria diante de Deus a possibilidade de você poder entrar no céu dele? Qual é a sua resposta? Uma ambição que nós temos. Porém, a palavra de Deus vai contra as nossas respostas. Não há justo. Por mim mesmo, não tenho justificativas. Eu não posso dizer que eu sou bom. Eu não posso dizer que eu fui reto. Eu não posso dizer. As boas novas, queridos, não quer dizer que está tudo bem conosco. Não quer dizer. A verdade que o Evangelho nos apresenta é diferente. A verdade que o Evangelho nos apresenta, primeiro, ela nos fala sobre um Deus que nos ama. Existe o amor de Deus.
apresentado no Evangelho. E porque esse Deus nos ama intensamente, Ele quer tudo de nós. Ele quer tudo de você, porque Ele te ama. E pensar que muitas vezes eu e você o desconsideramos quem é o Senhor, quando nos convém, significa que nós não entendemos toda a natureza do nosso relacionamento com Deus. Porque quando nós pecamos, nós estamos desconsiderando quem é o Senhor. E nós fazemos isso deliberadamente, com convicção, e às vezes até com alegria, com satisfação. Não podemos continuar afirmando que nós somos cristãos e vivendo quebrando de modo consciente, alegre, repetitivo a lei de Deus. Nós não podemos. Porque esse Deus nos ama intensamente. E Ele quer que nós nos entreguemos totalmente a Ele. Então nós não podemos. Ele te ama muito. E Ele quer o todo da sua vida. Ele quer a sua devoção. Ele quer os seus cânticos. E Ele diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Ele quer a sua obediência. O Evangelho, ele nos mostra o nosso desprezo pelas coisas de Deus. O quanto nós desprezamos as coisas do Senhor. Em contraste com esse amor que muitas vezes nós percebemos nas Escrituras, entra aí o nosso desprezo. Imagina a seguinte cena. Imagina essa cena. Sua esposa ou seu marido, ele te passa uma lista. Sua esposa te passa uma lista, manda lá no seu WhatsApp. Amor, quando estiver vindo para o trabalho, passa no mercado e nós estamos precisando disso. Passa lá a listinha para você. Sabonete, um tempero, uma carne, uma fruta. Uma lista lá, bonitinha, detalhada, do que você precisa levar para ela. E você vai no mercado, e você deliberadamente deixa toda a lista de lado, e compra outras coisas. Você faz isso de forma deliberada. Você faz isso de forma convicta. Entenda uma coisa, queridos, isso não quer somente demonstrar a sua insatisfação com os itens da lista. Não, na verdade, isso demonstra um problema interno e profundo que há entre o relacionamento do homem com a mulher. O fato do homem ou da mulher desprezar totalmente aquilo que foi passado, aquilo que foi entregue a ele. Ao passo que um ou outro, deliberadamente, com convicção, por vontade, diz, não vou levar. Não manda em mim, vou comprar outra coisa. E compra outra coisa. Faz outra lista. A resposta ela não tem nada a ver com os itens da lista em si. Mas mostra algo mais abrangente, profundo, no relacionamento com a esposa. Agora isso se aplica a Deus. E como isso se aplica a Deus? Como isso se aplica em nós com o nosso Deus? Imagina você chegar e dizer a seguinte questão. Quebrei 12 mandamentos de Deus essa semana. Até que eu estou bem. Podia ter quebrado mais. Quebrei só 12. Existe, sei lá, uns 50, 100. Só quebrei 12. Estou numa porcentagem boa. Não, não é dessa forma. Porque o quebrar a lei não tem nada a ver com os itens da lei. Mas demonstra algo mais profundo, que é o nosso relacionamento para com Deus. Ao passo que nós estamos desprezando a lei dele. Seja 1, seja 2, sejam 3, sejam 12 mandamentos. Como o próprio Jesus disse, se nós errarmos em um, o que quer dizer? Já desprezamos o quê? Toda a lei. Toda a lei. Não existe meia obediência. Não existe. Ou obediência é completa, ou ela não é obediência. Não existe obediência parcial. Eu vou só até aqui. Tem 20, eu vou levar só 5.
São 12, eu vou fazer só 10. Não existe isso. Obediência é obediência. Terceira coisa que o Evangelho nos mostra. Ele nos mostra o nosso estado, que é deplorável. Deplorável. Esse é o estado que nós nos encontramos. Temos contrariado, nós temos passado do limite. E isso, queridos, não faz eu e você sentirmos somente culpados. Não é só um sentimento. Entenda isso. Não é só um sentimento de culpa, que às vezes, muitas das vezes nós carregamos. Não é só isso. Você é verdadeiramente culpado. Você entende isso? Existe um julgamento. E dentro do seu estado, nós somos inteiramente culpados. Não é só um sentimento de culpa, um remorso. Não. É culpa na sua essência, na sua verdade. É isso que nos demonstra o Evangelho. Não há somente um conflito no nosso íntimo. Eu tenho um conflito no meu coração. Não, você está em conflito com Deus. Você percebe isso? A Bíblia diz que entre nós e Deus há uma inimizade. Nós somos inimigos dele. Nós somos filhos da ira. É o que a palavra de Deus nos diz. É o que o Evangelho nos mostra. Estamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2 nos diz. Isso é o que nós chamamos de total depravação. Somos totalmente depravados. Totalmente. Tudo em nós, todas as nossas faculdades, todas as nossas capacidades foram tomadas pelo pecado. Somos mortos que merecem a morte. E o Evangelho nos apresenta que nós precisamos de uma nova consciência. Eu e você. Precisamos urgentemente de uma nova consciência. Querido, você percebe o quão trágico é esta realidade? Às vezes nós vivemos o nosso cristianismo, a nossa vida cristã, e não temos a noção do que nós somos resgatados em Cristo Jesus. Nós não temos a noção. Talvez muitos do que talvez cresceram em uma igreja evangélica, foram criados na igreja, não têm a noção do que foram resgatados. Não têm a noção da realidade condenatória do pecado sobre as nossas vidas. E nós precisamos ter entendimento dessa consciência. Nós precisamos ter esse entendimento. Do peso, da culpa, do juízo que nós merecemos. Que nós merecemos. Você pecou contra um Deus santo, perfeito, amável. Você, criado à imagem e semelhança dele, pecou contra ele. Nós precisamos ter esse entendimento. Precisamos ser realistas com a nossa realidade. Nós precisamos entender o lado escuro, obscuro dos nossos corações. Nós precisamos entender isso. Talvez você, ouvindo essas palavras, e de fato são, preparar esse sermão não foi fácil. Não foi fácil. Porque talvez ouvindo todas essas coisas, e eu até mesmo falando e ouvindo a primeira vez, talvez nós percebemos, mas essas palavras são muito duras. Essa realidade, ela é muito pesada. Querido, se eu quisesse fazer um culto aqui, fazer desse nosso culto aqui uma sessão terapêutica, como eu disse lá no início, seria fácil, muito fácil. Muito fácil fazer isso. Deixa eu chamar o
Felipe Galvão aqui à frente, fazia um Lá menor no teclado. Eu iria dizer uma série de palavras bonitas, jargões, frases de efeito. Afofar o seu coração. Dizer que você é príncipe, que você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Dizer que você vai comer do melhor dessa terra. Seria fácil, muito fácil. Chegar aqui e dizer todas essas questões, mudar o tom da minha voz. Usar aí uma voz mais branda, mais calma. Dizer palavras fortes. Dar um aqui de coach. Dizer 7 passos para uma vida de sucesso. Seria fácil isso, muito fácil. Talvez todos nós iríamos sair daqui voando. Voando. Mas voando também no pecado. Voando também nas asas do capeta, do diabo. Seria fácil. Mas as boas novas nos mostram que não está tão bem assim com a gente. A nossa situação, ela não era tão boa assim. E talvez não é tão boa assim. Não é. Mostra também que essa realidade, ela não pode deixar você apático. Essa consciência que a gente precisa ter, não pode deixar você apático. Você não pode simplesmente se acomodar, a dizer, já que está tudo ruim mesmo, já que não tem o que fazer, já que está tudo indo por água abaixo, vou deixar do jeito que está, não vou me esforçar, não vou fazer nada. Não. Não, porque pouco depois, Paulo vai dizer algo extremamente poderoso para nós. Ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde o pecado uma vez reinou, muito mais do que esse pecado reinou, reinará a graça de Deus. É o que ele nos diz. Onde uma vez era trevas, muito mais agora a luz brilhará sobre essa vida. Quando começamos a entender a nossa situação, queridos, nós precisamos agradecer ao nosso Deus. Precisamos agradecer aos ensinamentos das Escrituras. Nós precisamos agradecer ao que o cristianismo nos ensina. Porque a mensagem do cristianismo, ela não é um anestésico. Para você chegar aqui todo domingo e sair daqui anestesiado para segurar a semana. Para segurar a barra no seu casamento, para segurar a barra na sua empresa, para segurar a barra na sua vida. Não é um anestésico. Não, a vida cristã, o ensinamento cristão, não é isso, não são mensagens que vão despertar você para alcançar uma versão melhor de você mesmo. Procurando uma versão melhor, porque quando nós olhamos para o Evangelho, na verdade nós percebemos a pior versão de nós. É o que nós percebemos no Evangelho, é o que nós observamos na palavra do nosso Deus. Nós percebemos em Cristo que precisamos viver um anseio por transformação. Nós percebemos em Cristo que precisamos viver uma fé crescente. Nós percebemos em Cristo que precisamos viver uma esperança firme, uma esperança segura. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Paulo vai então perguntar, então vamos continuar no pecado para que a graça... Não! Nos esforcemos. Prossigamos, perseveramos, lutamos, pensamos na santidade, abandonamos o nosso pecado por essa graça maravilhosa, por esse amor maravilhoso que foi derramado por nós e que de uma forma intensa requer o tudo da nossa vida, o tudo do meu coração, o tudo do seu coração. O Evangelho não é uma mensagem que diz o quanto estamos bem. Mas o Evangelho também é uma mensagem que nos diz que em Cristo tudo se torna bem. Tudo. Tudo, tudo, tudo.
que nos diz que em Cristo nós somos transformados. Nós percebemos a realidade das nossas vidas diante do Evangelho. Mas nós percebemos também a forte mensagem da cruz, que transformou essa nossa realidade, que transformou essas nossas vidas, que transformou esse nosso estado de morte, esse nosso estado de podridão, esse estado em que nós estávamos e nos encontrávamos todos os dias. No Evangelho, nós percebemos isso, e Paulo, ele nos diz, e eu gostaria de finalizar com o que ele diz em Efésios, capítulo de número 2. Vamos ler todos juntos? Gostaria que você se colocasse de pé nesse momento para nós lermos. Efésios, capítulo de número 2. A partir do verso 1. Vamos lá, todos juntos? Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus te chamou para uma vida transformada. Deus te chamou para uma vida agora de verdadeira vida, não mais de morte, não mais de sepulcro, não mais desse estado em decomposição, mas de transformação. E louvado seja o nome do nosso Deus. Feche seus olhos, queridos, e vamos orar. Ó Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, nós rendemos graças ao Senhor e Te louvamos, Deus, porque o Senhor nos tirou desse estado deplorável. Ó Pai, louvado seja o Senhor, porque em Cristo Jesus, ó Pai, nós temos vida e vida em abundância. Muito obrigado, Senhor Deus, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, nos tira, ó Deus, ó Pai, em Cristo, dessa vida de miséria, dessa vida, Deus, ó Pai, de podridão, ó Pai, dessa vida de mentira, de violência, ó Deus, de maldizência, ó Deus, em nome de Jesus, louvado seja o Teu santo, eterno e poderoso nome, Deus, graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Ó Deus, que nós não venhamos nos contentar, Deus, ó Pai, com o nosso estado deplorável, nos aquietar, ó Deus, ó Pai, nos tornar, ó Pai, apáticos, mas sim, Deus, ó Pai, buscarmos em Cristo uma nova vida, uma vida transformada, uma vida, Deus, ó Pai, afastada do pecado, ó Pai, uma vida de santidade, de retidão, de justiça, que só pode ser proporcionada por Cristo, pelo Evangelho, que nos mostra que sim, nós não estamos tão bem, mas em Cristo nós temos uma nova vida. Em Cristo nós temos transformação. Em Cristo nós temos redenção. Louvado seja o Teu santo e eterno nome. Aplique essa palavra nos nossos corações. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar.